Ieda, esse tema ele é extremamente relevante, né? Principalmente nos dias de hoje, considerando as relações profissionais, acadêmicas, pessoais, afetivas, em que as pessoas de alguma forma se conectam, né? Em alguns casos eles acabam se alterando, né, com muita facilidade, levando as questões para o lado pessoal, né? Fala um pouquinho pra gente, Ieda, né, sobre o que leva, em geral, ao desequilíbrio emocional das pessoas, né, que porventura geram conflitos sérios, né, geram brigas, violência moral e chegando por vezes à brutalidade física, né. Pego até como gancho e hoje, né, a questão, por exemplo, da polarização, né. Quantas brigas em grupos de WhatsApp, grupos, nossa, quantas vezes já eu escutei de amigos, de colegas, Ieda, falando assim, pô, eu já saí do grupo da família, porque eles não conseguiam chegar a um consenso, né, o diálogo. Né? Então, por causa de um candidato A ou candidato B, eles acabavam brigando, criando todo um tumulto, né, se xingando e se afastando, né, porque não tinha essa comunicação, né, isso que você acabou de falar. Né? Vamos falar um pouquinho dessa comunicação, né? Quando a gente trata dos elementos, hoje principalmente dessa não flexibilidade na comunicação e o lado pessoal, eu observo muito, eu assisto até a novelas e observo muito o comportamento das pessoas e aquilo que eles pretendem trazer para nós, espectadores, né? Então, as pessoas querem provar e buscar a verdade e a razão. E quando não a obtêm, partem para uma comunicação agressiva. Por uma agressão, né? Isso. E muitas vezes, em grande parte, elas vão para o lado pessoal. Eu vejo isso no nosso meio, eu vejo isso no WhatsApp, isso numa sala de aula, vou colocar um exemplo. Por favor. Acho que é legal. Uma gracinha de dois alunos, então são duas historinhas que eu acho que ilustram bem isso. Isso foi o ano passado, um menino que a gente dando aula, né? Ele saía, entrava, e eu, lindinho, né? Venha pra cá. Sossega, né, filho? Sossega, né? Eu sei que tem. Não, eu não me interesso porque eu já sei tudo. Que beleza. Ele disse isso, já sei tudo. Já sei tudo, né? Que maravilha. Eu falei, puxa, que bom eu ter uma pessoa assim. Eu quero que você fique aqui comigo, né? Porque provavelmente o dia que eu não estiver, você possa assumir, né? As suas aulas, sem dúvida. E aí ele bateu de frente, e eu consegui conduzir. Um dia no WhatsApp eu tenho um grupo com os alunos. E alguém estava lá, não se adaptando com o colega, e alguém disse assim, você sabe que não se adaptando ao colega é bom, né? Porque a comunicação não verbal, ela leva a adaptabilidade, né? Então, aí ele dizia assim, gente, vocês perceberam que a Ieda está no grupo? E aí falaram para o menino, né? Você percebeu que a Ieda está no grupo? E ele falou assim, tudo bem, não tem problema. E aí ele fez um comentário legal. E eu entrei nesse comentário, que eu vi às 11 e pouco da noite. Isso tinha sido na hora do almoço, eu li. E eu falei, puxa, muito obrigada pelo comentário. Como valeu a pena. Olha, estou hiper feliz com o seu comentário. Você participou, integrou e tudo mais. No outro dia, eu encontrei na porta do elevador. Eu falei, Ieda, eu preciso lhe pedir desculpas. Eu falei, de forma nenhuma, você foi hiper assertivo. Você foi positivo, você foi firme, você foi sincero. Porque a busca da honestidade também. E aí eu dei um beijinho nele, me dá um abraço. Nossa, ficou assim... encantado. Porque o que ele disse, para uma outra pessoa que levasse para o lado pessoal, poderia se tornar agressivo, não a mim. Tem um outro caso também de um rapaz que é orador de igreja, e que fez uma apresentação numa sala de 60 alunos com um tom de voz altíssimo. E na minha avaliação, em que eu considerei alguns elementos, eu disse a ele, olha, para esse ambiente, os seus trejeitos exagerados e o seu tom de voz, ele ultrapassou. Então, você tem que avaliar o seu auditório. Aí ele se ofendeu. Nossa, como? Se eu faço isso muito bem. E como vem você me falar isso? Bem,
É uma avaliação que eu tenho 10 critérios, e esses critérios são estabelecidos. Então, e você se enquadrou nesses critérios, meu amigo? Ele ficou sentido, não falou comigo por semestres. Caramba, ele. Então, um dia eu encontrei ele disse assim, professora... Isso é meio do que o narizinho empinado, né, Ida? Mas são pessoas que acham que sabem fazer. Então, eles se dão bem em determinado ambiente. Mas a gente tem que se adaptar exatamente ao ambiente. Se eu falo muito alto e no ambiente em casa as pessoas não gostam disso, não adianta eu falar eu sou assim. E tem pessoas que dizem eu sou assim e você tem que me respeitar. Sim, a gente tem que respeitar, mas não aceitar que o outro se imponha achando que é certo. Não, eu acho que nós temos limites. E os limites são para serem atendidos. E aí, no 6º semestre, ele me encontrou e disse assim, Ieda, eu fiz um teste no Banco Itaú, logo depois da nossa apresentação, e eu pensei, o que eu vou fazer na apresentação? O que a Ieda disse ou o que eu fazia? E ele falou, eu queria muito aquele cargo financeiro, e eu consegui. E eu fiz de acordo com os critérios que você indicou. Sabe o que eu quero? Em qualquer sala que você me deixar, eu quero fazer a apresentação de novo. Que legal. Não vale nota, não vale nada disso. Mas, e eu falei... Como é bom quando a pessoa, ela reflete. Né? Então, o nosso processo de comunicação não violenta, ele envolve a reflexão, a análise. Então, às vezes dentro da empresa, a gente tem alguns dados só. Né? Então, eu tenho assim, uma empresa X que produz um determinado produto e lança agora no final do ano com uma promoção. Isso são dados aleatórios, são insights. Para que eu tenha informação, então, aí de repente, passou esse final de ano, nós temos que a empresa conseguiu ter um acréscimo, um lucro de vendas de 20%. Pronto, eu tenho uma informação. Isso me leva a um conhecimento? Ainda não. Mas no momento em que eu coloco isso numa planilha, em que eu analiso, eu reflito, preparo relatórios e penso nas saídas, porque a comunicação não violenta, ela leva a tomadas de decisões. Então, o conhecimento, ele leva a tomada de decisões. A empresa, ela busca produtividade. Né? Fato. Então, se você... Produtividade e resultado, né, Ieda? Resultado. Então, uma tomada de decisão, se você não trouxer resultados, não se coaduna com aquilo que a empresa busca, né? Então, isso é importante a gente pensar um pouquinho, que nós estamos buscando o conhecimento que ele nos leva a tomar decisões. Perfeito. Numa linha que você acredite e que você possa provar. Perfeito, perfeito.